princípios gerais que devemos ter em consideração antes de fazermos a mobilização, transferência e posicionamento a um doente. Portanto, antes de iniciarmos alguma coisa com o doente, temos de ter algumas noções gerais sobre o quê? Espaço. Tem que ver espaço, claro. Sítio, local. Quando eu falo com a Teresa, amor. Saber ver se a cama está tapada, Não podia usar. se não há, se o piso não está molhado, se precisamos de uns tempos de uma cadeira, se a cadeira também está gravada, vemos isto, pronto, aquelas coisas, se não há nada, não há objetos que nos atrapalhem no posicionamento, possamos mudar ou descobrir o nosso trabalho. Depois, em relação ao doente, também temos que ver se tem algum treino, se tem algum saco de medicação, se tem soros, portanto, tudo isso temos que revisar. Vamos falar do posicionamento à vontade, transferir isso. É nestes dois casos, está a falar ou é só? Antes de iniciar qualquer coisa, mobilização só, ou transferência, ou posicionamento, antes temos de ter atenção sempre a algumas coisas, exatamente. Então, você já falou algumas, realmente, se o piso está escorregadio, não é? Travar a cama, muito bem, mais. A primeira coisa, antes de mais nada a fazer, tem a ver com a privacidade do documento, como é que Bem, temos as cortinas ou a roupa que ficamos para tapar o documento para ficar mais resguardado. Depois é essa parte, ver as condições ambientais, se está tudo bem para podermos começar a fazer as mesmas, seja profissionais, seja profissionais. E depois é em relação ao doente, é analisar, portanto, ele tem com ele, se tem treinos, se tem muito bem. informação que ele tem. Depois também pronto, temos também que saber, mas isso depois também tem mais uma se posso dar, se tempo, por exemplo, se pode ser montado, se pode ser, se pode se temos estado dentro, saber se pode fazer ou não, depende de ser. Falou de uma maneira funcional, não se sempre falar. Sim, mas está aí muito bem, está aí muito bem. Já falou então da parte da segurança, já falou da parte dos soros, já falou da parte do que é que se podia ou não fazer com o doente. O que é que nós temos que avaliar mais? Qual é explicar ao doente para quê? Para que ele também coopere connosco, não é? Porque assim o nosso esforço vai ser menor, não é? Porque se ele conseguir ajudar-nos, a força que exercemos sobre o doente vai ser menor, não é? Assim conseguimos da parte dele a cooperação e a ajuda dele. Depois, nós temos que avaliar mais. Voltar sempre ali, não conseguimos adaptar, porque as câmaras já são antigas, né? Mas tentamos sempre adaptar a altura da cama à nossa altura, certo? Para conseguirmos trabalhar mais confortáveis possíveis. Depois ver o quê? Também, se formos fazer transferências, ver sempre a cadeira de rodas, estão as cadeiras travadas, as rodas estão travadas, né? Ver qual é a posição de que a cadeira de rodas deve estar, ver qual é o espaço que nós temos, ou seja, ajustar ali o mobiliário, de maneira que conseguimos trabalhar, temos espaço para trabalhar com o doente, né? Acho que a maior parte é isso, não é? O mais importante antes de iniciarmos alguma coisa é realmente vermos condições de segurança, dentro na cama com cadeira de rodas, os objetivos do doente, avaliar se tem soros, se não tem, se está alveoleado, se não tem, como é que tem que estar as sondas, se o doente coopera connosco ou não, qual é o tipo de ajuda que nos pode dar, explicar-lhe sempre aquilo que vamos fazer, a privacidade do doente, o mobiliário, ou seja, aquilo que está em volta da unidade do doente, ver como é que está colocada
para termos espaço para nós conseguirmos trabalhar à vontade. A nossa sofá deve ser também confortável, de maneira que não nos restrinja os nossos movimentos, não é? Portanto, aquilo que é mais importante antes de qualquer coisa é mesmo isso, certo? Mas também tentarmos ter um material Tentar, se vamos fazer posicionamentos ou transferências ou o que seja, tentarmos sempre ter o material junto de nós, não é? Antes de iniciarmos alguma coisa, não teremos o doente já sentado numa cama pronto para ser transferido e a cadeira de rodinhas está na outra enfermaria, não é? Portanto, termos tudo sempre preparado já junto ao nosso doente para estarmos prontos para fazer aquelas transferências, posicionamentos ou o que seja, muito bem. Sabemos, por exemplo, se é um exemplo que compensa ou se é uma cadeira que já faz comigo, ou se material que trabalho, Exatamente, para imobilizarmos, exatamente. Em suma é isso. Eu penso muito bem. Soraya, como é que o profissional de saúde se deve manter, como é que o profissional de saúde deve manter uma postura correta nas mobilizações, transferências ou posicionamentos? Ou seja, qual é a nossa posição que nós devemos adotar para fazermos, mobilizarmos o nosso doente? Nós temos que a postura é flexir os joelhos, dependendo da direção que queremos, da posição que queremos dar ao doente. Ou seja, movimentos coordenados, não é? Sim, os movimentos devem ser coordenados de acordo com o posicionamento que queremos deixar o doente, né? Sempre não esquecermos que os joelhos devem ser flexíveis. Curvarmos a coluna, não é? Contrair os músculos para que não afete a coluna, contrair os músculos da barriga e tentar colocar o esforço mesmo na barriga em vez de ser na coluna. É uma forma de fazer desapegados. Escondi, a formadora presente. E mais? Nós devemos estar mais junto do doente ou trabalharmos mais afastados do doente? Não, temos que estar juntos. Mais junto possível do doente, certo? Mais junto possível para que ao fazermos o esforço, para que o esforço seja menor. Para que o esforço seja menor. Exatamente. Depois, quando nós queremos um doente em decúbito dorsal, mas vimos que o doente realmente está ali no meio da cama, quase a sair os pés para fora. Então queremos chegar o nosso doente para cima, porque ele vai comer. Para conseguirmos chegar o nosso doente para cima, temos que fazer o quê? Enrolamos a proteção, não é? Fazemos o rolo na proteção, como podemos com duas pessoas, neste caso, como fazer um posicionamento com duas pessoas, ambos os lados, enrolamos e agachamos fazemos de uma forma agachada, né? Em que o pé, um dos pés, onde em direção ao movimento que vamos fazer, depende do movimento que vamos fazer, neste caso assim não posso explicar, em que o pé, um dos pés tem que estar mais à frente em direção ao movimento que vamos fazer. Entender? Não é? Ou seja, fletir mais a perna que vai fazer o movimento da direção, certo? Mais fletir e extensão, não é? Sim.
flexir os joelhos e direcionar esse joelho, o pé, de acordo com o movimento que vamos fazer. Muito bem. Para não A afetar cabeceira do doente tem que estar como? É para sentar, tem que estar levantada. Está Não, levantada? não, deitada. Deitada, porque se você vai levantar, já Sim. nem sempre com a cabeceira levantada, vai custar ainda mais e o doente vai ficar bem posicionado, Sim. não é? Não, temos que deixar sempre a cabeceira. Deitada. Numa posição reta linear. O doente também tem que estar numa posição reta linear para que o possamos posicionar de acordo com o que é pretendido. É sempre a nossa postura, não é? A nossa posição em relação ao doente. Quanto mais perto, melhor e a força é menor. Muito bem. Ó, Júlia. Júlia. Lucília. Sim. Já leu alguma coisa dos PowerPoints? Já? Então, Lucília, diga-me quais são as tarefas que o TAS, ou seja, que vocês, podem realizar sozinhos, sem supervisão de um enfermeiro. Dar banho. Elaboração dos cuidados de higiene, ou os cuidados dos doentes, muito bem, mas A muda de fraldas. Está incluída também nisso. está aqui nos cuidados ao doente, está incluído isso, muito bem. Meter ele de lado ou posição lateral. Também. Posicionamentos, também podem fazer sozinhos, sim. Na cadeira não consigo. Acho que é isso. Só? Ok, então vai estudar isso, está bem, Lucília? Sim. Marcha, Pois eu sei que é andar, não sei. Mas ele tem que levantar, tá bem. Paula, Sim, Eva. comente esta afirmação. O levante manual dos doentes deve ser minimizado em todos os casos e evitado quando possível. Pode repetir a primeira parte, desculpe? Comente a seguinte afirmação. O levante manual dos doentes deve ser minimizado em todos os casos e evitado quando possível. É assim, quando nós temos, enquanto está a levantar o tema manualmente, se calhar evitar, se o doente conseguir, porque não tinha pé, ok, mas precisar manualmente, deve ser evitado. Pode repetir, é que eu estava aqui na casa da patrulha, estou a ouvir e estou a trabalhar ao mesmo tempo. O levante manual dos doentes deve ser minimizado em todos os casos. Deve ser minimizado ou evitado. Deve ser minimizado em todos os casos e evitado quando possível. Para não subcarregar o TAS. Sim. Mas só isso? Não vais responder, é isso, mas não vais responder só para não sobrecarregar o TAS. Não é? Pois. Tem que ser uma justificação, mas então a pensar sobre o assunto e amanhã, no dia do teste, vamos responder a esta, Paulo. Ok, está bem. Está bem? Eu respondo. Desculpe
desculpa a Eva, sinceridade. Não, então até vai ter que estudar. Pois. Irmelinda. Irmelinda. Estou. Lá ver o que vem. Já estou a imaginar. Até que isso ficou para mim. Você está a imaginar o que é que imagina? Eu já não imagino mais nada. Eu espero tudo. Estou aqui para aprender mesmo. Então vá. Qual é o equipamento? Isto é fácil, Irmelinda, isto é muito fácil. Qual é o equipamento mais utilizado para transferir um doente da cama para a maca? O equipamento mais utilizado para transferir o doente da Da cama cama para... Falamos disto muitas vezes nas aulas. Sim. Pode ser o lençol. Pode ser o lençol, mas para além do lençol, quer que eu me responda outra coisa? Sim, é aquela coisa que não existe nos hospitais. Não, essa existe quase em todos. Aquela tábua, Eva, com rodas. É isso tem o nome. Isso não existe no hospital. Existe. Eu perguntei ainda na Eva, a Eva disse que não. Pode não existir a tábua de transferência. Aquela tábua que nós quisemos transferir o doente da cama para a cadeira de rodas, essa tábua é que pode não existir, mas de transferir o doente da maca para a cama ou da cama para a maca, existe quase certeza, porque é muito utilizado. Pelo menos eu vivo no hospital, o meu filho fez tantas transferências de cama para maca, nunca vi essa tábua. Porque ele é vizinho, se calhar, que foi preciso. Então, quando é criança, Sim, isso também sei. Idosa pesada, não é que não ajuda. Sim. Como é que se chama esse equipamento? Transfer. Ah, boa, Irmelinda, boa. Talvez acertou uma pergunta. Ai, meu Deus. Estás a ver? Assim estou em casa, não tenho pressão nenhuma, consigo responder. Agora, se ficar aí ao lado de você que eu fico com medo, esqueço tudo. Não esquece. Francisco, Sim. como é que um doente anestesiado deve ser transportado? Uma coisa é para disso transportado de quê? De uma sala para a outra ou... Sim, numa sala, imagina, sai do bloco, sai do recobro e vai para o internamento. Como é que ele tem que ser transportado? Maca? Vê os sapatos. Maca, muito bem, mas Os sapatos estão lá, às vezes. Aqui. Não sei se estão aqui. Mas- muito bem, tem que Sei ir lá. maca, cama, pronto, mas Normalmente é que aquelas marcas que têm aquela cama e depois tem aquelas rodas. sim, muito bem, tem que ter rodas para ser transferido, muito bem, mas qual é aqui um fator, o que é que deve ter ainda essas máquinas, essas camas, para transportarmos o doente? Aquelas barreiras para evitar cair. Boa, tem que ter grades têm que estar elevadas, muito bem. Ok. Luciana, Luciana, os posicionamentos são efetuados para evitar o quê? Lesões, fissura na pele. Ah, não. Então, você falou mobilização ou posicionamento? Não, os posicionamentos são efetuados para evitar o quê? Posicionamentos barra mobilizações, vá, para ser mais fácil. Na respiração, na aspiração, para observar a ferida. Então, e para evitar o quê? Complicações ou lesões cutâneas? Nas articulações.
perca de amplitude articular, ou seja, para que os membros ainda tenham alguma articulações, não percam a sua amplitude, ainda consigam abrir, fazer a flexão e a extensão sem perder aqui a amplitude das articulações. Muito bem, mais. Para não dar úlcera de expressão, Evitar então lesões na pele ou de expressão. Muito bem, mais. Está lá tudo. Tudo não puxar pelas articulações, né? Sim, mas eu estou a perguntar qual é a importância de posicionarmos, o que é que nós evitamos quando posicionamos ou mobilizamos o nosso doente. Então, já dissemos que vamos evitar, então, lesões ou usos de pressão no doente, muito bem. Já dissemos que vamos evitar que a amplitude articular, ou seja, as articulações, percam amplitude, ou seja, que o doente consiga manter a flexão e a extensão conservada. Muito bem, mais. Que também tem que mudar de 2 em 2 horas, dependente do doente. Sim, mas se você vai posicionar um doente 2 em 2 horas, o que é que você está a evitar com isso? Está a evitar que apareçam úlceras, muito bem. Está a evitar que o doente faça lesões no nível das articulações e que mantenha amplitude, muito bem. Mais. O que é que está a evitar mais? A articulação ficar bem posicionada, o eixo bem colocado. Quando as articulações, se eu estou a fazer a minha flexão-extensão, certo? Estou a fazer a minha flexão-extensão. Se eu nunca mobilizar o meu doente, se eu nunca mobilizar, nunca posicionar, eu vou deixar de ter amplitude, certo? Ou seja, se calhar vou conseguir abrir o meu braço até aqui, mas não consigo fazer totalmente a extensão. Vai chegar aqui e não consigo. A articulação não vai ter amplitude. Vai haver uma rigidez a nível dos tendões, dos músculos e também da parte da articulação, que não vai deixar com que o membro fique em extensão. Logo, o que é que vai acontecer ao braço? Vai dar mobilidade, isso é branco, eu sei como que chama isso, alongamento. Não é isso, você não quer chegar. Imagina, tenho os meus 2 braços, certo? E portanto, eu ao fazer, ou mobilizar ou posicionar, eu estou a mexer os meus membros, certo? Estou a fazer mesmo a extensão e a flexão. Se eu deixar de mobilizar ou deixar de posicionar, as articulações vão deixar de ter amplitude. Ou seja, vai chegar a um certo momento em que o meu braço, em vez de abrir assim, vai só abrir assim. Ou seja, a amplitude da minha articulação aqui nunca vai ser total. Vai-se perder a amplitude articular, certo? Sim, O que é que vai acontecer a longo prazo? Vai haver o quê? Encurtamento. Encurtamento. Muito bem, Luciano. Vai haver então encurtamento. Então, porque nós posicionamos ou mobilizamos? Para evitar o quê? Encurtamento dos membros, certo? Sim. Ok. Portanto, vão ver os PowerPoints. Eu vou perguntar tudo igual ao que está lá. Porque se no texto me dizem, nos PowerPoints está assim, e se eu mudo uma frase é como se acabasse o mundo. Agora, vou-vos perguntar exatamente o que está lá, mas vocês não vão ter acesso. E quero ver como é que vai correr. Eva, mas respondendo a isto, também é parte dos problemas respiratórios, gastrointestinais, que as pessoas deixam... Sim, exatamente. Porque nós evitamos com isto outras complicações, não é? A nível de diversos sistemas. Nervoso. Mais hipertonia, alterações então da Dor. muscular, portanto, tudo isso tentamos sempre evitar com os posicionamentos e também com as mobilizações, certo? E transferências também, certo? Ou seja, Ana, já que falou, vai responder a esta. O que é que se deve ter em atenção ou evitar fazer nos posicionamentos? Ou seja, posicionamos, mas temos de tentar evitar o quê? Primeiro que o resguardo e isso esteja engelhado. Temos que Também, muito bem. E com o lado do resguardo está igual do outro lado.
temos que ter desde a cabeça aos pés, tudo mais ou menos a centro da cama, não muito para baixo, não muito na diagonal, nem muito para um lado. É ter o doente mais para cima, que lhe dê conforto e que dê também para a cama depois fazer aquelas articulações. Podes repetir a pergunta, desculpa, Eva. O que é que se deve ter em atenção ou evitar fazer nos posicionamentos? De estar em cima do doente também. Não mexer nas zonas por exemplo, se o doente tiver feridas, tente evitar que ele fique nesse lado ou mexer nessa parte da ferida. Também terem atenção aos tubos e aos drenos, se a posição que ele está não está entupinado ou a magoar. Se houver sacos, eu agora esqueci o meu nome, coletores, ver a posição deles também e se tiver sim, se estiver clampado, posso, por exemplo, metê-lo noutra mais abaixo. Não. Se for um soro, posso metê-lo. Tem que estar mais acima. Se for de drenagem, tem que estar mais abaixo. A não ser que esteja clampado, aí já se pode mexer. E isto temos que provavelmente clampar os sacos se estivermos a mexer no doente, para depois voltarmos a pôr tudo no sítio. O que é que temos que evitar? Também estar numa má postura. Não estou a ver se não está. Mais. Ok, mas depois tenho que ler melhor isto. Está tudo bem? Tudo está tudo bem. Pode, Marina. Então não se deve arrastar o dedo na cama. Sim, por causa das articulações e evitar Articulações. extremos. E a parte das articulações disse, esqueci-me, foi do arrastamento por causa da pele, eles estão com a pele mais sensível. Exatamente. Nunca arrastar o doente, tentar. Nunca isso é um bocado. Às vezes é muito difícil de se evitar, mas se pudermos evitar arrastar o doente na cama, melhor será, está bem? Portanto, daí a importância do resguardo para tentarmos levantar o doente e posicionarmos, certo? Sim, sim. Okay. Nunca puxarmos pelas articulações apenas, porque é muito peso que nós tentamos aqui suportar pelos braços, não é? Portanto, só auxiliar as articulações e tentarmos pegar no membro ou na perna, ou seja, nunca puxar só pelo peso do doente pelas articulações, ok? Muito bem, a Marina foi logo ver os PowerPoints e fez muito bem. Alguém estava com a mão no ar? Não, eu tenho aqui apontamentos na folha. Ok, boa Marina. Alguém estava com a mão no ar, mas já tirou. Ou Eva, era eu, Juliana. E era outra situação que, se eu não me engano, a não ser que esteja errada, também tentar pedir o máximo de ajuda, no caso do paciente, para mantê-lo em atividade, vamos dizer assim. Foi uma das coisas que a Eva disse em aula. Não sei se eu estou errada. Não, está muito bem. Ok. Mais, o que é que eu posso perguntar mais? Também temos que evitar ficar calados ao pé dos doentes. A Júlia já veio ou ainda não? Já sim, formadora, desculpa. Júlia, você está sempre aqui, mas depois desaparece. Quando a formadora estava a perguntar, eu acho que era quem? Era a Lucília. Depois passou logo para a Lucília. E depois eu também não disse nada, nem fiquei à espera que fosse outra vez. Eu sei, Júlia, eu sei. Júlia, então diga-me lá qual é a segunda Eu já fase. sei que na minha vez a formadora vai fazer uma pergunta disso. Eu já sei. Qual é a segunda fase de desenvolvimento de uma úlcera por pressão? Bem, minha pá. Bom, tudo. Por acaso, acho que não sei mesmo.
sabe? Também vai estudar. Então, diga-me, você enquanto estás, enquanto futuro estás, vai então haver riscos que você irá então enfrentar associado à manipulação de cargas, seja ela nos doentes, não é? Sejam elas na unidade em que você trabalha. E, portanto, quero que você me refira 2 riscos associados. Isso tem a ver com os riscos biológicos e isso, né? Não, essa LCD já terminou. Ah. Quero que você me diga, enquanto digo riscos, refiro-me às lesões musculoesqueléticas, está bem? Às lesões que são associadas depois à manipulação de cargas ou à má postura nossa, certo? Ou seja, riscos associados tem que se lembrar sempre que são lesões musculoesqueléticas, são as mais frequentes que acontecem decorrentes deste tipo de tarefas. E, portanto, quando você for estudar, vai reparar que existem riscos associados à tarefa e há riscos associados ao ambiente. Portanto, há riscos que você irá, enquanto estás, vai ou pode sofrer enquanto você faz a manipulação de cargas, ou seja, enquanto você manipula, entre aspas, o doente ou alguma carga que você possa, ter enquanto estás, e também há riscos associados ao meio ambiente em que você pode estar inserida na sua unidade. E agora, eu quero que me diga 2 riscos a nível do ambiente que você pode estar exposta. A nível do ambiente? Ambiente, espaço. Isso não é da outra UFCD, não? Ai, não. Que desta? Você que nunca está nas aulas, ou então ainda não estudou. Por acaso eu não estudei. Está bem, então vai estudar, está bem? Mas qual é que era a resposta? Não sei, tem que estudar. Então vou-lhe dar mais uma oportunidade, a ver se você sabe. Se for das técnicas de posicionamento e mobilização, isso eu sei. Sabe, então vou-lhe fazer uma pergunta dessas. Ok. Então diga-me os passinhos tudinhos Diga-me os passinhos todos da transferência do doente de uma cama para a cadeira de rodas. Então. Com tábua. Com tábua de transferência. Com a tábua? Ok. Então. Tudo junto? Ok. Primeiro temos que verificar se. Não, primeiro o doente está deitado, né? E temos que baixar a cama, se a cama realmente estiver levantada ou não. A cama, que cama? Como assim de cama? A cama que é o plano, a cabeceira, os pés. A cabeceira? Baixar então a cabeceira. Pronto. Sim, baixamos a cabeceira e depois temos que colocar o doente de lado. Que é para depois conseguirmos levantar o doente. Eu tenho que dizer passo a passo como fazemos na aula, né? Pronto, então com a ajuda do outro colega vamos virar o doente de lado. Cada um vai puxar do lado, do seu lado, e fica um colega de um lado e outro colega, tem que flexir os joelhos e
colocar o máximo, tipo, tentar para levantar o doente, tem que estar o mais próximo dele. E depois, tipo, vamos colocar o doente para o lado em que queremos, para o lado da cadeira, né? Vamos colocar de lado. Depois vamos colocar o doente de lado, levantamos a perna e depois o braço também em baixo. E depois vamos... Embaixo onde? Como assim? Colocamos o braço em baixo? Aonde? Não, temos que ter cuidado para o doente não estar a fazer pressão no braço que está em baixo, quando colocamos o doente de lado. É isso que eu estava a dizer. Depois de colocar o doente de lado, vamos levantá-lo usando sempre aquela parte de trás das calças. Depois, quando o doente estiver... Como é que levanta o doente? Tenho que explicar como é que você se posiciona em frente ao doente, não é? Então o doente fica sentado na cama, muito bem, e depois? Então, o doente está sentado na cama e depois, tipo, afasto as pernas e fico, tipo, meio que no meio, né? Do doente. E depois aí é que... E porquê é que faz isso, Júlia? Como assim? O quê? Quer que eu fique no meio? Que é para conseguir puxar atrás. Só para isso? E depois também para não lhe magoar. E só para isso? Acho que sim. Está bem, continuo. Ok, depois puxo a parte de trás, né, das calças e levanto o doente. E depois aí ele já consegue minimamente andar até à cadeira de rodas. Ou não, pode não andar. Se não andar, vou ter que ajudá-lo. Ou não, vou colocar a cadeira ainda mais próxima da cama, que é para evitar que ele ande. Mais. Mas antes disso eu tenho que verificar se a cadeira de rodas está travada ou não. Pronto, e antes de todo o procedimento travo a cadeira e depois sim posso colocar o doente na cadeira. Coloco a cadeira de rodas mais próximo da cama e quando tipo assim levantá-lo, coloco na cadeira. E depois tenho que ter cuidado se ele realmente for um doente que tipo, não, daqueles que vão tipo para a frente ou que descai. Por esse caso vamos colocar ou uma almofada ou cobertos, que é para o doente não descair. E depois assim ele está pronto para ser transferido. Eu acho que é isso. Eu acho que tive algumas falhas, mas... Está quase lá, Júlia, está quase lá. E é isso. Então, a tábua não entra aqui. Tábua. Eu devo ter visto aquele vídeo que a formadora colocou, mas eu não percebi muito bem como é que... Eu lembro que eles punham tipo a tábua... Tipo, a cadeira estava perto da cama. Depois a gente deslizava pela tábua até a cadeira. Mas foi isso mais ou menos que eu vi. Depois não fizemos com a tábua lá no IFP. Não estou a lembrar muito bem. Acaso fizemos. Você que não foi. Eu não estava. Pois, eu sei, por acaso fizemos, mas você que não foi. Sim, mas isso da tábua não lembro muito bem. Não, nós fizemos, nas aulas práticas, que na última fizemos isso com a tábua. Mas a Júlia que não foi à aula, mas nós fizemos as transferências com a tábua. Ok. Também? Ok. Então eu vou ver outra vez o vídeo. Luís. Boa tarde. Então, já que você disse que sabia tudo, Não! Eu não disse tudo. Oi! você disse que já sabia tudo. Não brinque comigo, não. Isto é brincadeira.
tudo. Estou? Estão a ouvir? Estou a ouvir, estou a ouvir. Fica à vontade. Que movimentos podemos realizar com a cabeça do nosso doente? Flexões. Anteflexões. Anteflexões. Não. Como é que se chama o oposto? Estiramento. Como é que se chama aquela? Faltou-me essa. Fletir é trazer o queixo à parte do peito, não é? Certo? Certo. E a outra é estirar a cabeça para trás. Como é que aquela se chama? Apoiando a mão. Extensão. Não. Como é que é? Espera lá. Tenho razão. O que é que ela disse? Não. Eu estava a falar. Eu não ouvi uma voz qualquer dizer atenção. Não, eu estou a dizer que os movimentos da cabeça são feitos com a mão apoiada. Há vários tipos de movimentos. Há rotações laterais. Há movimentos... Não é rotações laterais, é? Não, uma rotação de lateral à direita e à esquerda. Há flexões e rotações. Flexões. Foi o que eu disse, não foi? Você disse flexão e é a mesma coisa que um braço. Ainda agora falei disso. É a mesma coisa que os braços e com as pernas. Flexão. Nós fletimos e. Agora deu uma branca, tenho que ir buscar os coisas para espera lá. Então vá, depois vais estudar isso, Luís. Espera lá, isso eu sei, isso foi o que eu estudei. Não me despacho já. Hoje está tudo com o despacho para o estudo. Eu tenho que estar aqui a ouvir tudo bem. Aí é os brancos que dá, Eva. Eu também tenho isso. A culpa é do Luciana. Ô, Lu, você sabe, Lu, a extensão. Extensão é para o cabelo. Extensão, flexão. Extensão e flexão. Extensão é quando o queixo fica para cima. E flexão é quando o queixo toca ao peito, tenta tocar ao peito. Estes movimentos são dados com as mãos no queixo e no occipital, ou no crânio. E os outros movimentos, rotação à direita e à esquerda, também são ajudados com a mão. Apareceu o Abu. Está em modo de cinema. Mais alguma coisa que eu possa responder? Ainda há mais uma. Eu tenho que estar descontraído. Eu estou em casa. Ainda há mais uma. Pergunte lá. Não, ainda há mais uma que você não respondeu. Então. Há outro movimento. Uma flexão assim, mais. Não chega a ser tão à direita, nem tão fica assim a meio caminho. Mediana. Isso tem um nome. Pois tem. Mas o nome é que me faltou agora, que eu não li ainda aos PowerPoints que a pessoa mandou. Pronto, vai estudar. Mas pode, fica com essa dispensa. Pergunta-me uma outra que eu possa saber. Babu, não ri. Bem, essa eu sei, você não pergunta pra mim. Mas agora está falando comigo. Eu não interrompo. Pergunta é coisa difícil pra mim. Luciana, deixa-me eu responder. Que ela está a avaliar a minha pessoa. Então vá, mais uma difícil. Essas eram muito fáceis. Essas dão branca. As brancas aparecem com as coisas fáceis. Uma bem puxadinha. Eu há bocado não ouvi qual foi a resposta das úlceras de pressão que se transformam em outras coisas. Piores. Já são 6 e 5. Peraí. Está bem. Por favor,
Então, Luís. Eu não fugi, estou aqui. Estou à espera. Luís, então. Sou eu. Quais os cuidados a ter com os pacientes que tenham sonda vesical durante o transporte? Podem ir em drenagem? Pode-se bloquear a drenagem. Não. Há que Pode ir em colocar a drenagem, cabeça. pode estar tapado. Temos que ter cuidado. De preferência, se for em transporte, colocar o paciente com uma rotação para um dos lados para evitar que possa acontecer vômitos ou outras. Não, sonda vesical, estou a falar algália, não é? Sonda vesical é algália. Convém estar junto abaixo ao nível do corpo da pessoa, ou ao nível do corpo, ou abaixo, preferencialmente. Porquê? Fixa e segura. E, se repararmos, podemos bloquear caso tenhamos visto que o doente. Já estou a inventar, se calhar. Não sei explicar melhor. Se calhar escrevendo. Tem que saber explicar. Não, mas é por escrito. Havia de ser. Depois fica assim nervoso. Não, nervoso. Então, você diz que então, o saco tem que ir sempre abaixo do nível do doente, certo? Sim. Porquê? E fixo. Não, porque a pessoa, se tiver vontade de continuar de fazer no trajeto, de ter alguma. Faltam umas palavras assim aqui, na hora. Não apertem comigo que eu fico nervoso. Estou a brincar. Eu estou a brincar para ver se descontrai. Porque se a pessoa, para não haver, se a pessoa tiver vontade de urinar, poder fazê-lo. E não ir para dentro da bexiga. Já estava-se a rir porque eu ainda não disse da bexiga. Não leva mal, eu estava a rir. Tem que ser posto a essa altura para não ser, para a urina não vir para trás. Não haver retorno, não haver retorno da urina para a bexiga. Ok? É isso, retorno da bexiga. Muito bem. Mas, eu estava-me a rir, Luís, mas não é por mal. Não faz mal, rir é o melhor remédio. Estava a rir porque você disse, se os doentes tiverem vontade de urinar, para conseguir então urinar a mais à vontade, para a urina sair. Mas os doentes que estão algaleados, a urina sai logo. Não, o tubo está logo muito perto da bexiga. Porque nós sentimos vontade de urinar quando a bexiga está a ficar ali já meia ou cheia, não é? E nós aí temos vontade de urinar. Agora, os doentes, quando estão algaleados, a urina sai logo. Pois. Mas está muito bem. Portanto, a localização desse recipiente da algália para esse recipiente, portanto, a colocação ao nível do corpo ou abaixo do corpo e preso enquanto transporte, é para não haver retorno da urina para a bexiga, para não causar danos. Mas e se estiver clampado? Clampado é bloqueado, não é? Se a drenagem da urina não for impedida, ou seja, tenha o tubo da algália no saco coletor e nós clampamos a algália. Portanto, é uma questão de segurança. É uma questão de segurança. É uma questão de segurança porque aí podemos transportar sem esse perigo de retorno da urina. Chega, por isso é que chamamos de clampar ou bloquear, não é? Exatamente. Então, nesse caso, o saco já pode ir aonde? Tem que ir mesmo abaixo do nível do paciente? Pode ir ao lado do paciente, ao meio das pernas, por exemplo. Muito bem, Luís, muito bem. Ainda não estudei nada, mas... E aguardem. Isto foi falado na jovem, né? Se não fosse falado, eu não tinha na minha memória, eu não invento. Claro. Muito bem. Bem, eu não vou estar a ter mais perguntas porque senão hoje detesto tudo.
Não, posso fazer mais uma se quiser. Também quero ver até onde é que vocês são capazes de ir, não é? Eu não estou com medo. Eu vos Eu posso disser os ir à processos. vontade. Eu hoje estou por dentro. Pode notar mais uma ou duas ou três. Eu respondo uma de cada vez. Então, aquela que tu fez à Paula, tentar O ritual. O ritual do bem deve ser minimizado. mas é minimizado a nível de esforço do dado ou do enfermeiro, não é? Tudo bem. Mas o levanto é feito sempre possível, portanto essa resposta não estaria certa. É isso que eu quero que ela me responda. Quem é que fizeste a pergunta, eu quero começar a responder. O levante é importante, sim, porque, mas deve ser imitado ou minimizado manualmente. Está a perceber? Mas é importante, mas deve ser minimizado manual por causa de. Eu sei que há muitos serviços, ou cursos, vocês vão ver que é tudo manual, e é. Os levantes são praticamente todos manuais, mas se houver equipamentos disponíveis no serviço, têm que ser utilizados, ok? E, portanto, porque é que os levantamentos, os levantes manuais devem ser evitados ou minimizados? Porquê? Há uma razão, mas não quero que me digam só, olhem, para evitar o esforço, olhem para... porque são pesados, assim, não é? É isso, mas, por favor, expliquem-me da maneira mais sensata e um bocadinho mais, ok? Pronto. De resto, há dúvidas? Sim. Então digam-me. Da minha parte é assim, eu não entreguei o trabalho do Sr. António. Pois não, já corrigi. Por isso, eu prefiro que me perguntem mais 5 ou 10, para não me porem outra vez. Os meus olhos já caem para cima do prato. Tanto tempo ficar aqui à internet, está a perceber? Ontem saí daqui à meia-noite. É assim, começa às 2 da tarde, acaba na meia-noite. Luís, mas você ainda não estudou, certo? Ou ainda não leu? Mas estou sempre patente, não falta às aulas e faço os trabalhos todos, menos o do Sr. António. Agora não sei como é que vai ser. Se vou ser castigado, se vou ser quê? Não vai ser castigado. O futuro dirá. Ou então pergunto-me tudo até à exaustão. Até eu não posso. Não vou perguntar mais, Luís, porque para já isto não estou a avaliar, não é? Porque eu sei que não está. Não estou a avaliar, eu quero que vocês, o que é que eu aprendo com isto? Que vocês pensem um bocadinho naquilo que eu perguntei, vão estudar e tenham uma resposta fundamentada para depois me responder no dia do teste e terem uma noção sobre aquilo que vou perguntar, não é? O que é mais importante aqui? Qual é a nossa posição perante o doente, não é? Porquê que fazemos? O que é que evitamos com isso? Qual é a importância disto? Efeitos da mobilização? Como é que se transferimos um doente? E porquê? Como é que temos que colocar a cadeira de rodas ou nós? Ou seja, tudo o que nós falamos só é importante. Então, aquilo que vou perguntar é sobre isso. Não tenho muito mais... A minha dislexia é com as sondas. Está a perceber? É sonda daqui, sonda dali, uma é vesical, até isto. Eu estou aqui com uma dislexia sobre isto, você não percebe. Não, isso é com o tempo. Sonda vesical é mesmo quando não dizemos sonda vesical, então digo, em vez de dizer sonda vesical, vou dizer algália, que é para ser mais fácil. Está claro. Vou dizer algália. Sonda nasogástrica sabe que é uma sonda nasogástrica. Nasogástrica. Pronto, sonda nasogástrica. Dreno torácico sabe que é um tubo que está inserido na parte do tórax, certo? Não, quando eu venho a sonda, depois a pessoa também é alimentada pela sonda, está a perceber? Depois a sonda também é coisa. Algália. Percebe? Ok, então eu digo algália em vez de que as pessoas têm que usar os termos técnicos para nós habituarmos a estas coisas. Algália também é correto, mas pronto, quando dizemos sonda vesical, pronto, mas eu digo algália, também não está incorreto dizer uma algália, é uma algália, não é? Pois, se calhar assim, depois quando falasse da sonda nasográfica, olha, até já fico, eu tenho que tomar um Xanax para o dia, porque senão... Olha, houve para aí 4 pessoas, eu enganei-me a escrever sonda nasogástrica naquela... Eu vi,
Eu vi, não foi naso, ou foi massa ou qualquer coisa. Eu pus sonda mesogástrica. Eu enganei-me a escrever e não revi, ou seja, revi, mas não dei conta do erro. E houve pessoas que me responderam na mesma sonda mesogástrica. E eu assim, mas respondem-me na mesma sonda mesogástrica? Mas o que é isto, sonda mesogástrica? É que elas não se questionam o que é que será sonda mesogástrica? Será que existe isto? É bom conhecer o erro. Responderam às fichas com esse nome. Porquê? Por vezes nós fazemos copy, eu pelo menos faço copy-paste copio e depois colo. Copio e depois colo para responder. Mas vi que estava lá isso. Não sei se foi às do Sr. António. Foi esta coisa do Sr. António. Foi nessa ficha. Foi. Isso saiu. Isso é que me deu o grande boom para eu ficar no estado em que fiquei. Já não consegui fazer mais nada. Estou-me a enganar. Isto não estava em contato correto. Mesmo assim. Eu tenho dúvida, professor Eva. Diga lá. A minha dúvida é que aquela pergunta que a senhora colocou à Júlia e depois a senhora não respondeu. A Júlia não respondeu, a senhora também não respondeu. Eu esqueci uma pergunta, mas até a Júlia estava a perguntar à senhora e a senhora me disse vai estudar. Eu gostava de saber a resposta. Eu não sei qual era. Júlia, quando a Júlia qual era a segunda fase ali da pele quando vai surgir a úlcera de pressão? Acho que foi. Não, eu falei isto nas aulas, muitas vezes. Não, mas hoje, naquele dia falaste nas aulas, hoje é outra coisa, é outro dia também. Então vocês têm que estudar. Então, o que é que aparece em primeiro lugar? O que é que eu estava a dizer? Quando aparece em primeiro lugar uma ferida, ou seja, o que é que aparece? Como é que conseguimos perceber que aquela zona do corpo da pessoa está a ficar sob pressão? Ou está a criar já uma pulsão de pressão? Quando torna vermelha. Zona vermelha, ou seja, fica macerada, certo? Aquela zona fica mais macerada, fica então com uma vermelhidão ali em redor da pele, muito bem, ou seja, ali um eritema, uma maceração, que normalmente desaparece se evitarmos a pressão naquele local. Essa maceração irá desaparecer em norma em quanto tempo? Mais ou menos, não quer dizer que seja regra para todos, mas mais ou menos, se a pressão desse local for evitada, ou seja, eu tenho uma zona de pressão no meu trocânter direito, ou seja, a minha perna, o meu trocânter está ali com uma ligeira maceração e um eritema, eu não vou posicionar o meu doente para esse lado, certo? Porque eu quero que aquela zona fique livre de pressão. Então, esse eritema, se não houver pressão, irá normalmente desaparecer nas próximas 48 horas, mais ou menos. Quer dizer que seja regra para toda a gente, nem exceção. Ou seja, depende de pessoa para pessoa, mas em geral, nas próximas 48 horas, esse eritema irá desaparecer. Depois, se não desaparecer, o que é que vai acontecer? Aquilo vai piorando, certo? Isso, certo. O que é que vai aparecer depois? Eu vos mostrei um PowerPoint que eu fiz, que está lá também, que aparece ali com fotografias das evoluções das feridas. O que é que aparece? A perda de epiderme, certo? A pele a descascar. A descascar. Exatamente, vai haver ali perda de epiderme naquela zona, vai haver também, o vermelhidão não vai passar, vai se manter sempre lá aquela maceração naquela zona e mais. Fiquei assim. Ajuda-nos. Eu dou-vos tudo, demos material todo. Já vou falar. Eu já te disse, vou ler. Vou lendo as coisas aos poucos, não é? Então, mas agora estou-vos a perguntar. Vocês viram as fotos, as imagens do PowerPoint. Portanto, em primeiro lugar, há uma ligeira maceração, uma vermelhidão. Se esse vermelhidão não passar, irá então avançar para uma úlcera de pressão, já em estadio de grau 1 ou 2, depende aqui daquilo que nos apresentar, e então vai haver ali uma perda de epiderme, ou seja, a pele vai sair, vai haver ali a pele naquela zona que não vai haver pele, vai se perder. Certo? E pode haver pontos sangrantes, pode haver, pronto, isto já são outras histórias, mas vai haver perda de epiderme ali, pode haver também criação de flictenas, ou seja, bolhas bolhas de água à volta daquela zona, ou seja, flictenas podem aparecer
E depois, mais tarde, se aquela zona se mantiver sob pressão e também juntamente com outros fatores de alimentação, problemas do doente, podem então, os tecidos vão morrer. Ou seja, vai haver então uma necrose daquele local, certo? Quando há necrose, quando os tecidos morrem, não há sangue a circular, ou seja, então aqui, aqui é a minha zona de pressão, portanto os vasos sanguíneos que eu tenho por baixo vão ficar sem irrigação, não vai haver sangue aqui a passar por baixo, então se não há sangue não há oxigenação, não há nutrientes a passarem aqui nesta zona e portanto o que vai acontecer? Necrose, vai haver morte dos tecidos, certo? Vai haver morte dos tecidos. Depois dessa morte dos tecidos, a necrose que se vai formar ao longo do tempo, vocês conseguem ver que vai aparecer com um tecido amarelado, ou seja, um tecido sem vida, que depois pode então evoluir para um tecido acastanhado, ou seja, mesmo necrose, pele necrótica, ou seja, mesmo necrose. Que essa necrose está morta tem que sair, certo? Para depois haver uma evolução, uma cicatrização de baixo para cima, ou seja, a regeneração dos tecidos começa de baixo para cima, logo que esta placa de necrose vai sair, depois a regeneração vai então começar de baixo para cima, até que consigamos fechar completamente a ferida. Mas isso é uma evolução que demora muito tempo, certo? Mas aqui temos que perceber o que é que vai aparecer nas diferentes fases da ferida ou da úlcera, certo? Porque nós vamos posicionar para evitarmos o quê? Um dos pontos que nós vamos evitar é então evitar que apareçam úlceras por pressão. Mas como é que nós sabemos que realmente já estamos com uma úlcera por pressão no doente? Temos que saber o que é que vai aparecer, né? Para sabermos identificar a pele do doente, se há com problemas ou não. Estão a perceber? Eu lembro-me de uma das vezes que falaste das úlceras. O que eu me lembro mais é de fazer a tal tocar. Isso aquilo não é branqueável, exatamente. Quando nós podemos ver se realmente já estamos para um eritema branqueável ou não branqueável, ou seja, nós temos uma zona vermelha ali no nosso trocânter, ou seja, este é o meu trocânter, é o meu ossinho que está aqui na perna, no fémur, não é? Nós temos aqui então, este ossinho que está mais para fora e temos aqui uma ligeira maceração, ou seja, tenho aqui esta zona que está vermelha, não é? E eu vou fazer pressão. Se esta pressão com o meu dedo nesta zona ficar branco e depois, se vier normalmente depois logo à minha cor normal, é porque é um eritema não branqueável, ou seja, eu carrego, mas não há circulação que preencha a zona capilar, certo? Agora, quando é um eritema não branqueável, ou seja, já há ali alguma falência a nível da irrigação sanguínea, é quando eu faço a pressão e não há nenhum ponto que fique branco, ou seja, eu faço a pressão, mas mantém-se na mesma vermelha, ou seja, a irrigação por baixo daquela zona já está comprometida, certo? Está a ver? Eu faço a pressão, há aqui uma zona branca e depois logo vai haver um preenchimento capilar, volta à minha cor normal. Quando não existe isso, é por algum comprometimento a nível desta vascularização, certo? É um teste que podemos colocar aos doentes quando aparecem com zonas vermelhas. Muito bem, Ana. E mais? Depois, se que isso não, ou seja, que não ficou branco, é aliviar logo aí essa zona, esperar sempre. Muito bem. Muito bem. Podemos aplicar também o quê? Quando nos aparecem alguns eritemas branqueáveis ou não branqueáveis, logo desde o início, o que é que nós podemos aplicar sempre para ajudar? Aquela pele com vitamina A, certo? E evitarmos sempre a posição até que desapareça, evitarmos a pressão naquele local, certo? Então, para evitar com que ali a irrigação sanguínea ainda se mantenha, para evitarmos que aquela pressão, ou aquela área que está macerada, evolua para uma úlcera por pressão, certo? Também temos que ficar à volta para evitar que ela vá, que ela alastre para outras células da pele. Exatamente. Mais. Está percebido, Abu? Sim, professora. Eu tenho aqui uma questão sobre essa pele e essas coisas que estão aí. Esse trabalho é um trabalho feito por nós.
É um trabalho feito por enfermeiros. Certo? Isto está a ser só para o nosso conhecimento, certo? Porque é que uma outra profissão pode fazer. Isto faz parte da nossa competência enquanto enfermeiros, mas vocês também têm que estar alerta sobre isto, porque vocês... Eu não digo que não, isto é conhecimento. Sim, e também é uma questão de vocês vão trabalhar em equipa, vão trabalhar com enfermeiros, e se houver algum doente que realmente vocês notem, que já está a ficar ali com uma ligeira maceração e que o enfermeiro não vai lá, assim, olha, enfermeiro, convém ver aquele doente, porque está ali com uma ligeira maceração já naquela zona, e se calhar convém você ir lá para colocarmos o doente. Isso eu percebo. Também? Mas alguns posicionamentos também somos nós a fazer sozinhos, não é? Mas também, se forem pessoas, sejam... Se nós vemos que há ali uma zona que está vermelha e que não... Pronto, de manhã, faz conta que de manhã tínhamos visto o vento, estava vermelho. Não é? Tínhamos ficado a posicionar, se calhar até com o enfermeiro e estava tudo bem. Entretanto, à tarde, passaram 2 ou 3 horas, fomos posicionar e vimos que estava ali vermelho. Depois tivemos alerta, mas esse posicionamento, se calhar, até é feito por nós sozinhos ou dois auxiliares. Vai haver doentes que vocês vão posicionar sozinhos, ou podem ir sozinhos, um TAS mais um TAS sem presença do enfermeiro, e vocês vão ver que realmente pode haver zonas, ainda por cima doentes, se calhar, que marcam muito facilmente, ou seja, nem toleram aquelas 2 horas de intervalo, ficam logo marcados, não é? E vocês vão posicionar com outro TAS, e se vocês virem que realmente aquela zona está mais vermelha, não é? Parou. Por momentos pensei que tinha sido eu. Não, mas a professora parou, congelou. Não é? Sim. Oh, Raquel, só eu e tu que estamos aqui. Não, eu não estou a ver. Parou. Foi ela a Pónia agora. Hello. Sim, parou. Raquel, estás a falar? Hello. Mas não aparece. Eu acho que o que a Eva estava a dizer é que há coisas que podemos ser nós a fazer, e depois não, mas isso nós acho que já está na cabeça de todos. A minha que não tem questão sobre isso. Só estava a falar daquela coisa em particular. Eu já percebi qual é o trabalho que está. Não, de tocar da pele e ver se sai o branco ou se fica branco. Foi essa a questão, não? Estava a pensar que aquele trabalho de remover aquelas células mortas que estão dentro daquela ferida. Isso é da enfermeira que faz, Luís. E eu estava a dizer-lhe a ela que isso é o trabalho que é da enfermeira, que não é nosso. Sim, ela disse que sim, mas que estava a dizer, pronto, sim, mas porque há outras coisas que há a fazer. Eu já percebi perfeitamente o que é que o TAS faz. Só que, quer dizer, perfeitamente. Já tenho uma certa noção, não é? Não sei como é que é, mas sei, já aprendemos bastante coisa, penso eu. Olha, se calhar foi para o intervalo. Ou então o sistema dela foi abaixo. Porque ela não está aqui. Não podemos chamá-la como ela nos chama a nós? Não. Ou Eva. Ela vai voltar. Já está. Ela voltou. Grande Luís. Já conseguiu chamar a Eva. Ouviu no fundo do túnel. O quê? Eu estava a gritar, Eva. Isso vai ter no computador. O que é que eu estava a dizer? Estamos a falar das competências de um TAS perante vidas abertas que se vocês forem posicionar alguém sozinhos, sem a presença do enfermeiro, e se notarem realmente que há ali uma zona mais macerada, vocês têm competências para depois posicionar aquele doente, ou saberem que pelo menos aquela zona tem que ficar livre de pressão, certo? E tem que ter... vamos sempre perguntar, olha, aquilo, como diz a Teresa há bocado, olha, esta coisa de manhã nós... Gostou-se também, Luís. Mas... Ai, fiquei sem som e estava a falar. Olha, estava a falar para o boneco. Eu percebi.
Vi perfeitamente isso que disse. Acho que percebemos todos. Mas a pessoa estava a perguntar em relação só a essas feridas, porque essas feridas muitas vezes, uma coisa é uma úlcera, uma coisa já é uma coisa mais avançada, não é? Que é aquela que se vê mesmo interior, que já se vê aquelas tonalidades de cor. Nunca está exposto, não é? Tem que estar sempre estava a perguntar só, eu sei que estávamos a falar sobre esse assunto, que falou-se nesse assunto, só que eu estava a dizer que esse assunto de remover essas coisas é com o enfermeiro, já não é connosco. Eu sei que o posicionamento é connosco, algum posicionamento é connosco, não é? Agora, quando já há úlceras por pressão de grau 3 e 4, e até de 2 precisam mesmo de pensos, não é? Para fazerem pensos, tratamentos àquela ferida, o que vocês podem fazer é auxiliar o enfermeiro a fazer os pensos. E aí sim, vocês têm que estar lá auxiliando o enfermeiro a fazer o penso, certo? Ou a chegar ao material, ou a pegar no membro, claro. Ou seja o que for, está bem? É o trabalho com a equipe multidisciplinar. Exatamente. Mas essas úlceras já têm outra, têm buracos, não levam esses momentos ao bloco para retirar assim. Depende. A maior parte destas úlceras não tem indicação cirúrgica para irem ao bloco, ou seja, só vão ao bloco se forem ter que fazer uma raspagem, ou seja, um desbridamento cirúrgico, ou seja, limpar a ferida com lâminas. Aí tem que ser mesmo em bloco, com tudo, mas tem que ser feridas mesmo muito grandes e que sejam muito difíceis de nós fazermos o desbridamento, ou seja, fazermos a raspagem ou a limpeza daquilo tudo. Aí sim pode ter que ir ao bloco fazer uma limpeza de fundo para depois fazermos então o tratamento. Mas a maioria das úlceras que não têm assim uma grande extensão de ferida, nós fazemos o desbridamento com o quê? Com os pensos, ou com produtos que nós colocamos. Aí sim, pouco a pouco fazemos então o desbridamento, ou seja, tentamos limpar ou destacar a ferida, levantar aqueles tecidos que estão mortos, não é? Que não têm vida, para depois haver ali uma regeneração. Só vão ao bloco realmente quando são feridas muito profundas, tenham muito tecido que não é viável e que realmente com pensos vai demorar muito e é muito difícil conseguirmos então levantar daquilo só com pensos ou só com bisturis. Eles têm que ir mesmo ao bloco fazer essa limpeza ou esse desbridamento cirúrgico. Sim, há feridas que vão, mas... Ok, ou então ou locas, se calhar, imaginem, há feridas que depois têm caminhos que nós não sabemos onde é que ele vai parar, não é? Porque tem fístulas, ou seja, nós temos uma ferida aqui, mas conseguimos perceber que ela tem um caminho desviado e não conseguimos chegar até ao fim da ferida, não é? Porque vai haver buraquinhos vão formando, locas por dentro, nós não conseguimos perceber qual é o fim daquilo. Aí e está sempre a sangrar, imaginem. Aí sim, podem ir ao bloco para se perceber, ou para abrir, para perceber que está ali por dentro, não é? Porque nós enquanto fazemos os pensos, não conseguimos perceber até onde vai aquela ferida, não é? E o que é que há por baixo daquilo, aqueles tecidos. E assim pode haver indicação de irem ao bloco para se abrir a ferida total, para depois fazermos os devidos tratamentos. Ok? Por isso, o nosso papel é, se um doente vier com feridas ou se nunca tiver feridas, tentar com que realmente não deixemos avançar estas feridas para muito grave, não é? E tentar evitar com que nunca se criem feridas, não é? Porque isto depois é doloroso, é dispendioso, e pronto, e tentando, se conseguimos evitar que isto vá para a frente, melhor ainda, não é? E depois evitamos o quê? Infecções. Temos lá um doente, que ainda hoje fiz os pensos dele, que tem uma osteomielite, ou seja, ele tem um buraco numa perna até ao osso, e o osso está infectado. Tem um buraco mesmo até ao osso. E tem um cheiro horrível, porque está tudo infectado. Tem uma osteomielite. E ele, diabético, imobilizado, acamado, come até mais ou menos bem, ainda come mais ou menos bem. Mas aqui o nível de cicatrização vai demorar muito tempo, não é? Porque sendo diabético, sendo um doente faz hemodiálise, acho que é 3 ou 4 vezes por semana, é um doente que está acamado, não é? Não tem ali, é um dependente total, não sequer se mexe nada na cama.
Pronto, aqui tudo vai condicionar aqui que as feridas cicatrizem mais rápido, não é? Estão indo, não é? Estão indo aos poucos. Já tem pontos de necrose também, ali alguns dedos dos pés já têm alguma necrose. E pronto. E tendo necrose, depois tem que amputar a perna, não é? Depende, se for só pontinhos, aquele doente tinha só pontinhos, tem só pontinhos de necrose, ou seja, ali uns pontinhos em cima dos dedos e aqui na lateral do peito, tem só ali uns pontinhos de necrose. Isso não só se avançar muito é que vai para amputar. Agora, se não avançar, se conseguimos destacar aquela necrose com os pensos, tentar que aquilo vá cicatrizando aos poucos, tudo bem. Se for necroses muito extensas e que se vão evoluindo muito rapidamente, aí sim pondera-se amputar. Eu já vos contei um doente que apareceu com necrose nas pontas dos dedos, necroses secas, que ele diz que andava em casa com apoio de os armários, cadeiras de rodas e não sei o quê, ainda conseguia andar, apoiava assim os pés a deitar e ainda conseguia andar, mas foi para o hospital porque chegou uma altura que ele não conseguia andar, né? Porque ele tinha os dedos dos pés secos mesmo, parecia madeira, é horrível. E o senhor desorientado, diabético, era anorético, magrinho, era alcoólico, era fumador. Portanto, tudo isso vai condicionar, não é? Depois não comia, teve que colocar sonda porque ele depois foi piorando. Pronto, aquela necrose ele tinha internado não sei quanto tempo, em 2 meses, penso, e a necrose dos dedos, que estava aqui, veio ter aqui, ao terço da perna. E depois a questão é, vamos lá para o bloco, porque temos que amputar a perna, senão aquilo vai subir de tal maneira que não há solução depois, vai criar septicemia e vai morrer por infecção generalizada. Ou então, ou deixamos que ele morra assim, ou vai para o bloco e não aguenta a cirurgia. Portanto, aqui é um bocado uma decisão. Então, antes que ele piorasse, decidiram ir ao bloco. O senhor, portanto, piorou, descompensou, da parte respiratória, teve que usar oxigênio sendo altos com muitos litros, não sei o quê. Decidiram não levá-lo. Depois ponderaram em levá-lo, só que o senhor realmente não ia aguentar uma cirurgia. Ele tinha, o que era pele e osso era que ele tinha. Desnutrido, não se alimentava, estava só com sonda. E não havia condições nenhumas para ele conseguir ir ao bloco, então chegou a um ponto que ele morreu por septicemia, porque a necrose dele já tinha subido ao terço da perna, ou seja, estava tudo roxo, a perna estava toda roxa, mesmo já seca, não estava seca, mas estava ali já tudo morto. E o que aconteceu? Aquela infecção de pé espalhou-se pelo corpo todo, né, septicemia e morreu daí. E é um senhor que tinha para aí 60 e poucos anos, não é um senhor novo, mas pronto. Conheço um caso de uma pessoa amiga que também